Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui novamente no nosso canal, conversando sobre solo com o professor Paulo Borzovski. E neste vídeo nós vamos verificar como fazer uma adubação utilizando a fórmula NPK. Nós vamos trabalhar com dois exemplos, da cultura da soja e da cultura do milho. Já são suficientes aí para vocês entenderem como que funciona a base geral da utilização da adubação NPK. Para as demais culturas, aí é somente vocês adaptarem esse exemplo, ok? Antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, deixasse aqui o seu like e também compartilhasse as informações técnicas, as informações práticas e as dúvidas que vocês têm interagindo aqui também no nosso canal. Ok? Então, vem com a gente! Solicito então que vocês compartilhem esse vídeo, deixem o seu like, se inscreva aqui no canal e também interajam aqui nas conversas desse fórum, trazendo novidades, trazendo dúvidas, assim porventura vocês tiverem. Perfeito? Bom, no que diz respeito à recomendação da adubo formulado NPK, nós iremos utilizar a base do Manual de Adubação e Calagem do Estado do Paraná. Mas eu sempre deixo aqui uma mensagem que se vocês tiverem essa base de entendimento, vocês poderão adaptar em qualquer estado que vocês estiverem trabalhando, perfeito? Bom, vamos trabalhar aqui com uma análise de solo, uma análise de um exemplo real, de uma área real, ok? Bom, o que chama a atenção para a adubação NPK? Primeiramente, como nós vamos trabalhar com a soja e com o milho, nós temos três elementos principais na formulação NPK: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, o que vai chamar a atenção na nossa análise? O potássio e o fósforo. O nitrogênio, nós poderíamos levar em consideração o teor de matéria orgânica no solo para realizar essa adubação. Entretanto, o Manual de Adubação e Calagem do Estado do Paraná, ele já traz correções, no que diz respeito ao nitrogênio, principalmente no milho, baseado na cultura antecessora ou a cultura de cobertura, ok? Para a soja, nesse momento, nós não vamos utilizar adubação nitrogenada porque nós vamos trabalhar com a inoculação, perfeito? Bom, então no que diz respeito aí o que nós podemos enxergar, ou observar na análise, seria o fósforo e seria o potássio, perfeito? No que diz respeito ao fósforo para o Manual de Adubação e Calagem no Estado do Paraná, é o seguinte: os níveis médios vão de 9 a 12 miligramas por decímetro cúbico quando o meu solo apresenta 300 gramas de argila, que é nesse caso. Então, de 250 a 400 gramas de argila por quilo de solo, e se o meu solo apresenta, então, neste caso, 9,6 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, eu encaixo o meu fósforo em fósforo médio. Então, a classe de interpretação do fósforo para esse solo, para esse estudo de caso, é a classe média. Já no que diz respeito ao potássio, nós podemos observar na análise que é 0,81 centimol por decímetro cúbico de potássio neste solo, neste caso. Quando nós levamos para a tabela de interpretação do elemento para o estado do Paraná, nós verificamos que o índice, a classe de interpretação está muito alta, está acima de 0,45, perfeito? Bom, estando acima de 0,45 é considerado alto. Entretanto, nós temos que observar a seguinte situação: a saturação desse elemento na CTC. Se a saturação for maior do que 10%,
na CTC APH7, nós devemos evitar adubações potássicas. Por quê? Está chegando no limite máximo aceitável do elemento no solo. Perfeito? Bom, então no que diz respeito, o nosso fósforo ele está na classe de interpretação média para os níveis aqui do Paraná. E o potássio está na classe de interpretação muito alta, aqui para os índices nível Paraná. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos recomendar a adubação através da classe de interpretação, visto que nós já visualizamos a classe de interpretação dos dois elementos, tanto do potássio quanto do fósforo. E também nós vamos recomendar através da expectativa de rendimento da cultura, com base nos dados experimentais aqui do Paraná. É muito importante lembrar isso, porque aí quem estiver fora do Paraná vai trabalhar com os dados de expectativa de rendimento das culturas de cada estado e também da classe de interpretação desses elementos de cada estado. Aqui então nós vamos verificar como fazer a adubação NPK na cultura da soja. Para a questão do elemento nitrogênio, a Embrapa traz a seguinte informação. Não há necessidade de adoção de pontos de nitrogênio de arrancada para a cultura da soja, e nem posteriormente, se eu estou utilizando a inoculação com o Rhizobium, Bradyrhizobium, ok? Então, aplicar inoculante, né, via semente ou via suco de semeadura, aí é um capítulo à parte que a gente pode discutir, não vamos entrar no mérito da inoculação, mas é importante que se faça a inoculação, por quê? Relativamente é muito mais barato inocular do que utilizar o nitrogênio e ambientalmente mais correto. Então, dessa forma, né, para essa situação, nós não iremos utilizar adubação nitrogenada para a cultura da soja. Bom, já que nós não vamos utilizar o nitrogênio, nós já vamos diretamente para o fósforo. Bom, o nosso fósforo no solo está 9,6 miligramas por decímetro cúbico. Perfeito. O que diz, então, o Manual de Adubação e Calagem do Estado do Paraná, que a gente já verificou? O teor da argila desse solo é de 300 gramas por quilo de solo. Então, ele se encaixa de 9 a 12 miligramas por decímetro cúbico. Nesse caso, então, se encaixando aí na classe de interpretação média. Bom, o que diz então a tabela de produtividade de grãos esperada no que diz respeito a fósforo para a soja? O primeiro apontamento que vocês devem trabalhar é qual a produtividade esperada. Vamos fixar uma produtividade esperada de 4 toneladas por hectare. Ok? Bom, qual é a concentração de fósforo no meu solo? A concentração de fósforo no meu solo, eu tenho que pegar aquela informação anterior da tabela anterior e correlacionar com esta de agora. A classe de interpretação do meu fósforo na tabela anterior foi médio, então eu jogo essa informação para essa tabela. Então, o P no meu solo é médio. Tá? Se o P no meu solo é médio, eu vou utilizar a linha média e a coluna de produtividade de grãos esperada. Então, nesse caso, de 80 quilos de P2O5 por hectare serão necessários para que eu obtenha uma produtividade de 4 toneladas por hectare de soja. Assim, eu vou estar corrigindo o solo e também adicionando o elemento, a nutrição dessa planta através da adubação de 80 kg por hectare de P2O5. Para o potássio, nós vamos seguir o exemplo anterior, como o do fósforo. Então, nós temos o potássio 0,81 centimol por decímetro cúbico. Logo, o meu potássio, o exemplo desse solo, ele se mostra muito alto, um valor alto, acima de 0,45 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, eu vou aplicar na tabela de produtividade de grãos esperada, e almejando a mesma produtividade, né, de 4 toneladas por hectare. Qual é a minha concentração de K no solo?
tá? Eu vou utilizar a tabela anterior e correlacionar com esta, então logo está muito alta, né? É muito alto. Eu vou correlacionar com a coluna, né, de produtividade de grãos esperada e logo eu tenho de 20 a 40. Bom, eu estou almejando 4 toneladas, então eu vou utilizar 40. Logo eu tenho 40 quilos por hectare de K2O para ser aplicado. Então, desta forma, tem-se, tá? Nitrogênio 0, P2O5 80, K2O 40. Bom, nitrogênio nós não vamos aplicar pelo fato da inoculação. Nós estamos trabalhando com a cultura da soja. P2O5 igual a 80 kg por hectare, K2O igual a 40 kg por hectare. Essa é a nossa necessidade. Pois bem, a primeira regrinha de bolso é dividir pelo menor número. Nesse caso aqui, nós temos o 40 sendo o menor número. Nós vamos dividir, então, 0, 40 vai dar 0, 80 por 40 igual a 2, 40 por 40 igual a 1. Essa é a nossa fórmula mínima. Pois bem, então nesse caso aqui, eu tenho a minha fórmula mínima 0, 2, 1. Eu vou achar agora a minha fórmula comercial. A fórmula comercial, normalmente, nós utilizamos a multiplicação vezes 10. Poderia ser vezes 5, poderia ser vezes 8, poderia ser vezes 12, vezes 15, enfim. Esse número é o número para nós encontrarmos o mais próximo da fórmula comercial. Perfeito? Vamos utilizar aqui como exemplo o número 10. Bom, pois bem, eu utilizando vezes 10, eu tenho 0, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 1, 10. Então, minha fórmula comercial seria 0, 20, 10. Bom, já com a fórmula comercial deduzida, 0, 20, 10, eu tenho como calcular quantos quilos por hectare dessa fórmula eu vou utilizar. Nesse caso aqui, em 100 quilos da fórmula 0, 20, 10, eu tenho 10 quilos de K2O. Mas eu não quero 10 quilos de K2O, eu quero 40 quilos de K2O, tá? Por quê? Porque originalmente eu vou necessitar de 0 quilos por hectare de nitrogênio, 80 quilos por hectare de P2O5 e 40 quilos por hectare de K2O. Então, eu vou fazer a observação nesses 40 quilos por hectare de K2O, que vocês poderiam estar utilizando qualquer outro elemento. Eu vou utilizar o K2O como base. Ok? Então, nesse caso aqui, quantos quilos da fórmula para atingir 40 quilos de K2O? Então, nesse caso, 40 vezes 100 dividido por 10, a necessidade da aplicação de 400 quilos por hectare da fórmula 0, 20, 10. Nesse caso, se eu aplicar 400 quilos desse formulado 0, 20, 10, eu vou atingir, então, 0 de nitrogênio, ok? 80 quilogramas por hectare de P2O5 e 40 quilogramas por hectare de K2O. Perfeito? Então, para a cultura da soja, neste exemplo, seria desta forma. Já para a cultura do milho, nós temos que observar o critério adubação nitrogenada, visto que nós não vamos fazer qualquer menção à inoculação. Perfeito? Desta forma, o que o manual nos traz? Aplicar de 30 a 50 kg por hectare de N na semeadura. Eu não posso exceder 50 kg de N na semeadura. O restante, aplicar então em cobertura, V2 a V6. Então eu posso aplicar em V2, V3, V4, V5 e V6. Perfeito? E ele me traz aqui uma produtividade de grãos esperada diante de uma cultura anterior, principalmente no que diz respeito à adubação verde ou rotação de cultura do inverno. Qual é a minha cultura anterior no inverno? Foi uma gramínea ou foi uma leguminosa? Okay? E qual é a minha expectativa de rendimento para essa cultura? Bom, vamos exemplificar aqui, ou almejar, uma produtividade de 12 toneladas por hectare. Ok? E nós vamos trabalhar com uma cultura antecessora, aveia, por exemplo, que é uma gramínea. Logo, então, a necessidade
de aplicação de nitrogênio ela varia de 121 a 180 kg por hectare. Entretanto, eu almejo uma produção de 12 toneladas. Dessa forma, 180 kg por hectare de nitrogênio serão necessários para atingir uma produtividade de 12 toneladas por hectare. Bom, lembrando então que o máximo a ser aplicado é 50 kg por hectare. Desta forma, então, nós vamos aplicar 50 kg por hectare na semeadura e o restante nós vamos aplicar em V3 e em V6. Dessa forma, então, 180, que é o total menos 50, faltariam 130 kg por hectare. Esses serão aplicados em V3 e V6. Então, dessa forma, 130 dividido por 2, aí eu tenho 65 kg por hectare de N que devem ser aplicados. Um em V3 e um em V6. Vamos então reservar essas informações. Nós vamos utilizar elas futuramente nesse cálculo. No que diz respeito à adubação de fósforo e de potássio, nós estamos utilizando a mesma análise, só para a gente relembrar. Tá? Nosso fósforo é o mesmo, então ele está na classe média, tá? Utilizando o mesmo solo, 300 gramas por quilo de argila. Tá? Esse fósforo é considerado como um fósforo médio. A nossa produtividade almejada é de 12 toneladas por hectare. Qual é a nossa concentração de fósforo no solo? É a concentração média. Logo eu tenho esta linha média e a coluna, tá, é referente à produtividade. Desta forma, nós temos aí 110 kg por hectare de P2O5 que devem ser aplicados para eu atingir a produtividade de 12 toneladas por hectare de milho. Perfeito? Bom, no que diz respeito ao potássio, nosso índice de potássio é 0,81 centimol por decímetro cúbico. Ele está muito alto. E aqui uma informação interessante, né? Quando a dose de K2O for superior a 60 kg por hectare, aplicar essa quantidade no suco e o restante em cobertura, juntamente com a primeira aplicação de nitrogênio. Por quê? Para que não tenha processo de salinidade na semeadura, na semente. Perfeito? Bom, no que diz respeito à nossa produtividade almejada de 12 toneladas por hectare, qual é a nossa concentração de K no solo? Nós vamos utilizar a coluna aqui de K no solo. Nosso K no solo, interpretado anteriormente, está muito alto. E eu vou utilizar a minha coluna de produtividade de grãos esperada. Logo, na minha linha, eu tenho de 20 a 41. Nesse caso, eu estou almejando 12 toneladas por hectare. Logo, então, a minha necessidade de aplicação é de 41 kg por hectare de K2O. Bom, dessa forma, então, eu tenho que aplicar 50 kg por hectare de nitrogênio, 110 kg por hectare de P2O5 e 41 kg por hectare de K2O. Então, essa é a nossa necessidade. Da mesma forma, uma regra de bolsa, eu vou utilizar o menor número para fazer essa divisão. Nesse caso, o número é de 41. Dividindo 50 por 41, eu tenho 1,2. Dividindo 110 por 41, eu tenho 2,7. E dividindo 41 por 41, eu tenho 1. Essa é a nossa fórmula mínima. Achado a fórmula mínima, eu vou utilizar o número 10 para chegar na fórmula comercial. Novamente, poderia ser qualquer outro número. Número 8, número 12, número 5, número 15 e assim sucessivamente. Bom, utilizando o número da fórmula comercial 10, eu tenho 12, 27, 10. Da onde? 10 vezes 1,2, 12. 10 vezes 2,7, 27. 10 vezes 1,0, 10. Então, chegamos à nossa fórmula comercial. Achado a fórmula comercial, então nós vamos verificar a quantidade da fórmula a ser aplicada por hectare para atingir os níveis de 50 kg de nitrogênio, 110 kg de P2O5 por hectare e 41 kg de K2O por hectare. Bom, então nessa fórmula, em 100 kg dessa fórmula 12, 27 e 10, eu tenho 10 kg de K2O. Lembrando que poderia fazer com qualquer outro nutriente. A variação seria muito pequena. Bom, quantos quilos para eu atingir o 41 quilos por hectare de K2O? Então eu remeto a minha observação novamente ao início de tudo,
ao que realmente necessita de K2O, 41 kg por hectare. Então, nesse caso, 41 vezes 100 dividido por 10. Desta forma, eu tenho que aplicar 410 kg por hectare da fórmula 12, 27 e 10 para eu atingir 50 kg por hectare de nitrogênio, 110 kg por hectare de P2O5 e 41 kg por hectare de K2O. Não finalizamos. Por quê? Nós precisamos ainda recomendar o nitrogênio. Bom, lembram lá do slide anterior? Vamos reservar essas informações? Ela está reservada aqui. Nós vamos trazer então essa informação para nós discutirmos como que nós vamos fazer essa aplicação. Então, em V3, 65 kg por hectare de N, em V6, 65 kg por hectare de N. Bom, vamos utilizar então a ureia como fonte. Poderia ser qualquer outro produto com fonte de nitrogênio. Nesse caso, nós vamos utilizar a ureia. Bom, lembrando que a ureia em 100 kg tem 45 kg de nitrogênio. Então, 45% de nitrogênio a ureia apresenta. Dessa forma, então, em 100 kg de ureia, eu tenho 45 kg de N. Quantos quilos de ureia para atingir os 65 kg de nitrogênio? Então, serão necessários 144 kg de ureia para atingir os 65 kg de N. Então, em V3, eu vou aplicar 144 kg por hectare de ureia. E em V6, eu vou aplicar os 144 kg de ureia. Lembrando que poderia ser em V2, poderia ser em V3, poderia ser em V4, V5, em V6, essas distribuições. Poderia ser 3 aplicações, aí eu diluiria em 3 aplicações, 130 dividido por 3. Perfeito? Ok, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero muito poder ter auxiliado no que diz respeito a informações técnicas de adubação NPK. E gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, contribuíssem com as informações técnicas e também ativassem as notificações. Assim vocês ficam sabendo dos vídeos novos que nós estaremos lançando. Muito obrigado pela presença de todos e aguardo você no próximo vídeo. Abraços!